Boa noite, meu nome é Sabrina. Eu sou pesquisadora do Cefet-MG, também sou professora. E hoje eu estou aqui para falar não necessariamente da minha pesquisa, eu estou aqui para falar de uma pesquisa em paralelo e um pouco de mim como fã, né? Eu sou doutoranda no programa de estudos de linguagem do Cefet-MG, me formei em letras pelo Cefet-MG também, mas não pesquiso sobre mulheres, pesquiso sobre videogame. No meu mestrado pesquisei sobre videogame e ensino, e agora eu pesquiso sobre o videogame na edição, a questão dos jogos indies. Mas eu vim aqui para falar um pouco sobre mulheres autoras de ficção científica, que não é necessariamente o que está ligado à minha pesquisa, mas é uma paixão pessoal e acaba que é uma pesquisa pessoal minha. Eu sou apaixonada por ficção científica, por cultura pop, e me descobri muito nessas autoras de ficção científica, do qual a gente vai falar um pouco aqui hoje. Eu vou começar, então, falando sobre qual é esse espaço das mulheres e da ficção científica. Quando todo mundo pensa assim na ficção científica, você pensa num cara de tweed lá, meia idade, ou de um nerdão ali no porão da mãe, escrevendo crônicas sobre o espaço, guerras ou afins. E acaba que ninguém pensa nas mulheres nesse espaço. São narrativas que, no geral, tanto cinematográficas quanto literárias, muitas vezes focada numa questão de uma mulher subserviente, estão ali todas ligadas a várias dessas trupes e todos esses problemas de não entendimento do que é ser mulher ou do gênero feminino e afins. Só que isso não é necessariamente uma verdade. Podemos falar isso nos tradicionais aí, como Asimov ou outros autores masculinos mais famosos, mais badalados na mídia e na ficção científica, em algumas obras cinematográficas também, que se alimentam dessas tropes, mas quem fixou o gênero ficção científica como ficção científica foi uma mulher, que é a Mary Shelley, né? Que escreveu Frankenstein. Eu recomendo essa edição aqui, lá da Dark Side, que ficou muito bonita, ela é comentada, e é bem interessante, a tradução ficou muito legal. A Mary Shelley, e por que ela é importante aí no contexto da ficção científica, que a gente trata como ficção científica? Antes da Mary Shelley, a gente tinha obras de autores que eram cientistas, como Copérnico ou outros pesquisadores, que brincavam um pouco com a questão do homem na Lua, ou descrição de máquinas e afins, mas sem ter um cunho literário em si. O Copérnico viajava demais, é até engraçado alguns textos dele, de homens vivendo na Lua, em Vênus e afins, que ele imaginava olhar no telescópio dele, mas não era um caráter ficcional, um caráter literário, era mais um caráter ensaístico que ele adotava nesses textos dele. Então, o pensar aí a ficção e a ciência veio dessa obra da Mary Shelley, que é uma obra de horror, de terror, mas que nos leva a questionar imensamente aonde está aí o papel da ciência. E nós somos homens, nós somos deuses, nós somos homens que querem ser deuses por meio da ciência. Ela o tempo inteiro questiona e principalmente questiona o lado humano. Ela não é tão cientificista, porque ela pega o ponto de vista do monstro e
isso está claro na construção da própria novela, da próprio romance, que é uma novela epistolar, ou seja, ela pega cartas desse monstro aí, de toda essa sensação de solidão dele nesse processo de se descobrir no limite do humano. Então, é um livro maravilhoso, é um livro bonito, é um livro que questiona o que a ciência nos traz e o que esses malefícios aí no século XIX, que era um século de entusiastas da ciência e do que é ser científico. Depois disso, acaba que a ficção científica tomou outros rumos aí com autores como Júlio Verne, que veio, ou mesmo A Máquina do Tempo, e outros livros, e até o próprio Asimov ou Lovecraft, e tornou esse caráter um pouco mais masculino, principalmente o hard sci-fi, que a gente chama, que é a ficção científica de núcleo duro, onde você trabalha mesmo essa relação com o maquinário, onde o mais importante é a ciência, a explicação científica de forma dura e não necessariamente o sentir, o pensar, o agir desses personagens. Outra coisa relevante a pensar nessa relação de ficção científica é o que é a ficção científica em si. Porque pensar a ciência por meio da ficção ou especular o lugar ou como é essa relação do homem com a ciência. Algumas autoras, principalmente autoras modernas, elas querem se desvincular um pouquinho do que é ficção científica, como a Margaret Atwood, que escreveu ali uma distopia que para muitos está dentro do grande escopo da ficção científica, mas ela coloca que o livro dela é uma ficção especulativa, não é necessariamente uma ficção científica, porque ela não se sente confortável como mulher de estar nesse espaço estritamente masculino. Junto com a Mary Shelley, que é uma autora que eu já coloquei, que eu fui pelo gosto, eu também pensei nessa questão das utopias e distopias e das relações do que é utópico e o que é distópico, que perpassa a obra. Porque o tempo inteiro no século XIX a gente vê ali esse entusiasmo pela ciência e o que é que a ciência vai trazer para um mundo melhor, só que isso não é da forma como a gente enxerga. Isso não se faz presente por meio de uma utopia, se faz presente justamente por meio de uma distopia. E outra autora que também tem relevância, inclusive para a crítica literária, tendo Harold Bloom afirmando que a ficção científica só foi alçada à literatura por causa da obra dela, é a Ursula K. Le Guin, que saiu nessa edição aqui especial pela Aleph, os dois livros dela, A Mão Esquerda de Escuridão e Os Despossuídos. A Mão Esquerda de Escuridão, nessa nova versão aqui, tem uma tradução um pouco melhor, mas ainda é um livro que, se possível, leiam do original, porque não se perde muita coisa, porque ela usa muito de neologismos e afins. A obra que eu queria falar da Ursula Le Guin, que relaciona com essa questão da utopia e distopia, é Os Despossuídos, que até o subtítulo em algumas línguas é justamente isso, Os Despossuídos, uma utopia. E esse livro é um livro político, de um cunho político muito, muito forte, como é a obra da Ursula Le Guin inteira. Ela é anarquista, ela é uma antropóloga, filha de antropólogos ali, e que tem um pé nessa relação acadêmica, tanto que ela escreve muitos textos acadêmicos sobre escrita, o que é escrever, o ato da escrita e esse trabalho com as palavras. E nesse livro em especial, ela trata muito sobre o que é a palavra, o que é a ciência e qual é o limite dessa ciência. Os Despossuídos também é um romance epistolar e que ele começa com um homem que vive numa república anarquista, numa lua de um planeta
e ele vive nesse planeta onde não há recursos, porque eles foram expulsos do planeta onde tinha recursos por eles serem anarquistas. Então, eles são dissidentes políticos. Só que eles começam a aproximar uns dos outros por causa da questão da ciência e da troca científica entre esses dois planetas. E é interessante porque pensar na Ursula Le Guin escrevendo um livro sobre ciência, porque ela, como mulher, ao escrever ficção científica, foi extremamente boicotada no começo da carreira e escreveu, inclusive, um ensaio sobre isso, sobre o que é ser mulher, o que é ser autora, o que é ser mulher e escrever ficção científica. E como isso pesava para ela. Hoje ela recebeu um prêmio, ela morreu há uns 2 anos atrás, recebeu um prêmio conjunto da obra de vida, é uma obra espetacular. Para quem não conhece a autora, deve ver em português. Agora eles já traduziram tanto os livros de fantasia dela, que é as Crônicas de Terra-Mar, quanto a série dela de ficção científica, que além dos Possuídos e A Mão Esquerda da Escuridão, tem outros volumes. E ela, como mulher, se fixa ali em narrativas de solidão. E quando ela fala dessa questão do que é utópico, o que é distópico, o que é científico, o que não é sempre pelo viés e pelo olhar de uma pessoa solitária que questiona o mundo onde ela vive. Ela questiona essa relação da ciência, essa relação do limite. Principalmente desse limite de o que é ser quem eu sou, o que é ser humano, o que é ser um cientista e o que nós, como cientistas, temos aí a oferecer. E a Ursula Le Guin, a obra dela foi considerada uma soft sci-fi porque ela trabalha justamente os aspectos humanos. Ela, como antropóloga também, ela pensa na ciência ou na ficção científica, na relação do homem com o espaço, com a viagem espacial, com as tecnologias, com a ecologia. Como esse homem vê essa relação dele com o mundo. O como é importante o nosso olhar, o nosso viés, a nossa intimidade, a nossa subjetividade para entender o que é ciência. E é o mesmo movimento que a Mary Shelley também faz em Frankenstein ao dar o ponto de vista do monstro, que na sua subjetividade ele mostra que a ciência chegou num limite onde ela não devia ter chegado. E é isso que eu queria falar um pouquinho sobre como é importante a gente ler autoras em literatura de gênero, onde é povoado por uma masculinidade e que essas autoras elas trazem para a gente um pouco mais da subjetividade justamente desse olhar diferenciado, que não é a máquina pela máquina, a ciência pela ciência, mas é aonde a gente, como humano, na nossa subjetividade, percebe a nossa relação com o espaço, com a ciência e com esse limite do que é pensar uma ciência e do que é que o cientista pode fazer. Okay? Obrigada.